A safra pode ser difícil, mas quais as soluções no campo? Quem vai contar para a gente é a professora, engenheira agrônoma, doutora Márcia Mouton. Márcia, sua palestra traz esse tema, né? Safra difícil, soluções no campo. É difícil mesmo? Tem sido difícil a safra da cana-de-açúcar? Sim, a safra, especialmente a última safra, foi difícil e o resultado de muitos fatores complicadores que culminaram com o prejuízo da matéria-prima. Então, por exemplo, nós vivemos um ano extremamente seco, com temperaturas muito elevadas, com uma radiação solar mais intensa. Então, nós temos a cana ficando estressada no campo com falta de água, com alta temperatura e com uma radiação solar muito intensa. O que significa que o impacto sobre a produção de açúcares que acontece nas folhas é menor, porque a cana está desidratada, não tem água, com isso ela não absorve adubos e também há uma maior disponibilidade da planta, estando mais estressada, ao ataque de pragas e de doenças. Então há uma conjugação de fatores que leva a uma produção de colmos menor e principalmente colmos com menores teores de açúcar, que para o processo industrial, para o processamento industrial é muito pior, porque a usina ela precisa de uma cana não apenas com tonelagens, mas com tonelagens de açúcar. Então foi uma safra difícil, tem sido dias difíceis, mas a solução está no campo. Por quê? Essa retomada do canavial, e para complicar ainda mais a nossa situação, nós tivemos os incêndios criminosos, que ainda para uma cana que já estava estressada, culminaram ainda com a degradação dessa matéria-prima. Então, por essa razão, todos os fatores contribuíram para que a gente tivesse momentos muito difíceis e uma quebra de safra, tanto na produção como na produtividade, mas principalmente na qualidade. Então, por exemplo, muitas usinas tiveram muita dificuldade de fazer açúcar, porque a cana está tão deteriorada que a gente não consegue recuperar o cristal de sacarose. Então, ela acaba desviando esse material para a produção de etanol, que é um pouco melhor, mas sem cumprir a meta da produção de açúcar. Então, isso foi ruim. E a retomada? As soluções está no campo, porque quem faz açúcar de fato é a planta. Quem produz açúcar, quem produz sacarose é a planta. Para isso ela precisa de estar bem nutrida. E como é que nós vamos fazer isso? Através do aporte exatamente de tecnologias que hoje auxiliam muito a planta. Por exemplo, a administração de aminoácidos para essa planta que está estressada, para que ela possa se fortalecer e sair desse processo de estresse. Adubação, não só de macronutrientes, mas principalmente de micronutrientes, controles de pragas, de doenças, né? E tomando cuidado com os manejos, controle de ervas daninhas, outros manejos agronômicos que são muito importantes e que precisam de estar presentes, então, nesse cenário. Então, e ainda assim é possível, apesar das incertezas climáticas que a gente acabou de ver na última palestra, ainda assim, com um manejo adequado, é possível ainda ter essa produtividade? É possível e nós precisamos de estar preparados, porque ao que tudo indica, daqui para frente, nós temos que trabalhar mais a obtenção de variedades mais resistentes a altas temperaturas, a radiações e a menores ou a quantidades mais limitantes de água. Esse parece o cenário que se avizinha daqui para frente. Então, nós precisamos estar preparados e a gente utilizando os manejos que são conhecidos, que o setor agronômico conhece muito bem, a gente tem sim plenas condições de que esse processo seja recuperado. Então, o que nós precisamos é de colocar em prática toda a teoria que nós conhecemos. A grande dificuldade é que muitas vezes a gente conhece bem a teoria e na prática a gente exercita pouco. Então as empresas optam muitas vezes
por não realizarem determinados procedimentos por conta de um fluxo de caixa menor, mas sem entender que se eu fizer aquele investimento, o meu retorno é muito maior. Então vamos entender que nesse momento, na dificuldade, na hora da crise, que nós crescemos. É nesse momento que a gente supera as situações e constrói um panorama melhor no futuro. É isso que eu acredito. E professora, falando da Craft Summit, eu queria saber a visão, né, da senhora diante, né, da fisiologia vegetal, que é o assunto, o tema principal de um evento como esse. Eu acredito que é de fundamental importância, porque hoje nós estamos precisando exatamente disso. Para poder compreender determinados cenários e determinadas situações que são mais restritivas, nós precisamos de sair daquele conhecimento que a gente já dominava e aprofundar um pouco mais. Entender um pouco melhor, focar um pouco melhor por que está acontecendo, como que está acontecendo, qual é a solução, onde eu vou buscar essa solução, quais são as consequências e quais são os resultados positivos que eu posso tirar dali. Então eu acho que assim, um debate como esse hoje, com assuntos tão importantes, convergentes e que fortalecem a construção do conhecimento no setor, é extremamente importante que ele fosse realizado agora, no fim de uma safra, preparando para o começo de uma nova safra. Eu acho que ele é muito oportuno e é extremamente feliz.